Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos uma parte importante do Faça Seu Melhor no Ministério, que é fazendo discípulos. Então, se você está com essa parte, fique conosco, que eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Então, vamos para o nosso vídeo. Agora vamos fazer a última parte do Faça Seu Melhor no Ministério, que é fazendo discípulos. Então nós vamos usar aqui o livro Seja Feliz para Sempre. Iremos iniciar a lição 14, Introdução e pontos do 1 ao 3. Então podemos iniciar da seguinte forma. Ana, ela diz: Então, vamos iniciar o nosso estudo na lição 14. O que temos que fazer para Deus aceitar nossa adoração. Vou iniciar lendo a introdução e você fará a leitura de Tiago 1:27. Então a introdução diz assim. Então faz a leitura da introdução ou não, você que decide. Então após a leitura ou não, você diz assim: leia por favor o texto. Então a sua ajudante, vai fazer a leitura de Tiago 1:27. Após a leitura, você diz assim: com base nesse texto, qual é a forma de adoração que Deus aceita? Então a sua ajudante aqui, ela se chama Júlia e diz assim: bem, de acordo com o texto, é cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, dos necessitados, e se manter sem mancha do mundo. Então Ana, ela diz: exato, quando fazemos esses atos de amor, estamos adorando o nosso Pai. Muito bem. Faz, por favor, a leitura do ponto 1. Então, a Júlia faz a leitura do ponto 1 e depois Ana, ela pergunta: nossa adoração deve ser baseada em quê? Então, Júlia, ela responde: deve ser baseada na palavra de Deus. João 17:17 diz que a tua palavra é a verdade. Então, quando obedecemos o que a Bíblia diz, alegramos o coração de Jeová. Então, Ana, ela fala assim: isso mesmo. Vamos ver o que diz Marcos 7:9? Faz a leitura dele, por favor. Então, a Júlia faz a leitura e Ana depois continua. Com base nesse versículo, o que muitas religiões fazem? Então, Júlia responde: muitas religiões dão mais importância a tradições e ensinos humanos e colocam de lado os seus mandamentos. Então, Ana, ela fala: excelente, Júlia. Faz a leitura agora do ponto 2. Então, Júlia faz a leitura do ponto 2 e depois Ana continua. Pergunta: como devemos adorar a Jeová? Então, Júlia, ela responde: não podemos usar imagens ou santos, pois a nossa adoração pertence somente a Jeová. Então, Ana, ela diz: exata. E quando as pessoas amam Jeová e querem obedecer seus mandamentos, o que elas fazem? Então, Júlia, ela responde: elas obedecem os mandamentos sobre casamento, não fumam, não usam drogas e não bebem demais. Ana continua: isso mesmo. Vamos fazer a leitura do livro de Isaías 42:8. Você pode ler, por favor. Então, após a leitura, Ana continua: excelente. Notou, Júlia? Jeová diz que não dá a sua glória para ninguém. Isso significa que ele deseja que tipo de adoração? Então, Júlia, ela responde: como já estudamos, ele deseja adoração exclusiva. Então, Ana continua: muito bem. Jeová, como sendo o nosso Criador, toda a glória deve ser exclusivamente dele. Vamos passar para o ponto 3. Então, Júlia faz a leitura e depois Ana continua. Pergunta: por que devemos adorar a Jeová junto com outras pessoas? Então, Júlia responde: porque fazendo isso, estaremos nos fortalecendo os nossos irmãos e temos oportunidade de louvar a Jeová por meio de cânticos e também por meio de nossos comentários. Então, Ana, ela diz: muito bem. E o Salmo 104:33 mostra exatamente isso. Estou impressionada pelos seus comentários dados. Vejo que está aprendendo direitinho.
Vamos agora então ver o Aprenda Mais. Então aqui eu finalizo esse estudo e é claro que você pode fazer de uma forma diferente também o final. Vamos agora fazer a análise da lição número 6, que é explique por que você leu o texto. Então o que você deve fazer? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. Então, como pode ser feito isso? Destaque as palavras-chave que estão relacionadas com o ponto principal. Então, você pode fazer perguntas ou repetir as palavras do texto. Destaque o ponto que você quer que as pessoas se lembrem, por repetir. E explique de modo simples. Então, não fique falando detalhes demasiados, sem um objetivo. Seja simples e direta. Percebemos aí que a Ana ela fez exatamente isso, né? Após a leitura do penúltimo texto, ela repetiu as palavras do texto para que Júlia ela pudesse refletir sobre o que foi lido. Então, ao fazer isso de uma forma simples e fácil, podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem também em sua designação. Então, minhas queridas irmãs, meus irmãos e amigos, finalizamos aqui o Faça o Melhor no Ministério e espero que possa ter sido de ajuda para você. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.